Muito bem, show de bola. Seja muito bem-vindo, Jadson Barreto aqui na área. Nesse vídeo eu vou explicar em detalhes como transformar páginas em branco em vendas de e-books. Primeiro de tudo, quando estamos falando de vendas de e-books, é muito importante, preste atenção nisso, primeiro passo, é muito importante você entender o começo. Ou seja, como assim, né? Entender o começo. O começo de tudo é mais importante, ou seja, o tema. A venda é o final da ponta, né? É o final de tudo. Mas para essa venda acontecer, você precisa fazer o começo certo. Ou seja, você precisa identificar um tema com potencial de lucro, um tema com potencial de vendas. Ou seja, em outras palavras, você precisa identificar um tema que as pessoas estejam procurando, buscando ou desejando agora. Esse aqui é o grande erro da maioria das pessoas. O problema de muitas pessoas aqui, elas querem criar algo totalmente diferente, elas querem criar algo totalmente, é, algo nunca visto, mas acaba sendo ignoradas, porque não é sobre ser o diferente, não é sobre ser é, o mais novo, algo novo, não é sobre mostrar algo totalmente inovador, mas é sobre ser semelhante. É sobre entender o que já está sendo procurado, ou, sendo mais específico, sobre o que já está sendo vendido. Quando você entende isso e começa a criar produtos nessa linha, e aqui tem um detalhe, né? Que ó, é ser parecido o suficiente para ser comparado, mas diferente o suficiente para ser escolhido. Ou seja, você não pode ser o diferente. Você não pode ser o cara que traz algo novo, algo único, algo diferente, diferente demais. Você precisa entender o que é que já está sendo buscado agora, o que é que as pessoas já estão comprando e tentar trazer algo com uma leve diferença. Ou seja, ser parecido o suficiente para ser comparado, mas diferente o suficiente para ser escolhido. Isso aqui tem a ver com uma leve diferença. Uma leve diferença de um assunto conhecido. Então, esse aqui é o grande ponto. Vai definir o tema do seu livro? Você tem que pensar nisso aqui, ó. Leve diferença de um assunto conhecido. Aí imagina comigo, você entra numa livraria. Ó, imagina o seguinte cenário. Você entra numa livraria e, sei lá, você se interessou pelo o tema finanças, né? Aí você quer ir lá atrás de um tema finanças. Quer se aprofundar nesse tema, você quer buscar, quer entender mais sobre esse tema. Você chega lá e vê um livro, Pai Rico, Pai Pobre. Legal. Esse livro é um livro muito conhecido, a galera já fala muito sobre ele. É um livro que já está sendo vendido bastante, muito, muito interessante. Só que está no momento de querer aprender mais. Então, você tende a querer levar outras coisas sobre o tema finanças. Então você vai lá e começa a olhar outros livros naquela linha, né? Aí de repente você vê, ó, Segredo da Mente Milionária. Eu acho pode ser interessante. Aí você leva dois livros da área de finanças, entendeu? Então é muito importante você entender isso, ó. Não é sobre ser diferente, mas sobre ter uma leve diferença é, sobre um assunto conhecido, sobre um tema com potencial. Então, é engraçado que as próprias empresas já manjam disso e fazem isso, ó. Elas já começam, você pesquisa aqui, ó. Eu pesquisei pai rico, pai pobre. Ela já começa aqui, ó, a colocar é, o que outras pessoas pesquisaram. Aliás, o que outras pessoas que compraram esse livro compraram também. Que eles sabem desse processo. Que as pessoas
sempre levam mais daquilo que elas estão aprendendo. Então, ó, muito importante você entender isso. Então, quando você for escrever seu livro, você precisa olhar aqui, beleza, o que é que já está sendo vendido que eu possa eh, criar algo complementar, que eu possa criar algo levemente diferente, para ser parecido o suficiente para ser comparado, para a pessoa olhar para o seu livro e dizer assim, legal, isso é algo semelhante, isso é algo familiar, esse livro parece interessante, mas ele tem aqui uma leve diferença que, cara, interessante, eu vou levar ele. Então é esse ponto que você precisa entender, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto. É ser parecido o suficiente para ser comparado, mas diferente o suficiente para ser escolhido. Esse é o primeiro ponto, tá? Beleza? Então vamos lá. Aí, outra coisa que você precisa entender é que o livro, ele é ponta de entrada é, para uma nova audiência. O livro, ele acaba se tornando ali uma porta de entrada para que novas pessoas te conheçam, né? E não somente novas pessoas, mas o melhor tipo de cliente que existe, que são os clientes compradores. Eu já falei isso em outras aulas e eu vou repetir novamente. Leitores são melhores compradores. Ou seja, se você consegue atrair um leitor, um cliente para o seu negócio através do seu livro, você tem grandes chances que esse cliente, que essa pessoa continue avançando com você. Ou que essa pessoa tenha um nível de consciência maior, porque ela teve momentos ali com o seu livro. Ela é uma pessoa que está buscando conhecimento, uma pessoa que está buscando se aprofundar sobre aquela área. Automaticamente isso acaba qualificando as pessoas. Então, é muito importante você entender isso. Ponto de entrada para os melhores compradores, para os melhores clientes, é, são os livros, beleza? E o terceiro ponto, que o livro não somente sobre um material de estudo, mas sobre ser um despertar de consciência, que é outro grande erro, que a grande maioria das pessoas pensam e fazem, né? Elas querem criar materiais complexos, né? Elas querem criar materiais altamente completos, livros extremamente detalhados, livros de estudo mesmo. E se você parar para pensar, os livros mais vendidos, ó, os livros mais vendidos são livros de despertar de consciência. São livros que eles não estão ali com com um alto, como é que eu posso explicar? Com um alto teor de ensino, né? Mas sim com um despertar de consciência. São livros que chegam para você e eles estão ali para te explicar uma oportunidade específica, te chacoalhar e te dizer, cara, ó, não é sobre isso aqui, é sobre isso aqui. Então, preste atenção nisso. O seu livro, ele não precisa ser algo técnico, não precisa ser algo extremamente detalhado, não precisa ser algo extremamente complexo. Não. Ele só precisa ser um despertar de consciência para o seu público sobre um determinado tema. Fiquem com isso em mente, beleza? E com base nisso, vamos para a estrutura do nosso livro, né? A estrutura do nosso e-book. Capítulo um, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Capítulo um sempre pensa o seguinte: você vai falar sobre a grande oportunidade. E nessa grande oportunidade é quando você traz um conflito inicial. Esse conflito inicial é quando você chega para as pessoas e fazem elas refletir sobre algo. Por exemplo, por que algumas pessoas têm sucesso, resultados com marketing no digital e outras não. Ou seja, se eu fosse criar um livro sobre marketing digital, essa poderia ser uma possível reflexão que eu ia trazer para os meus leitores. Por que que algumas pessoas têm resultados com digital e outras não?
Então, o seu primeiro capítulo, ele precisa, ele precisa fazer as pessoas refletir. Ele precisa ter esse conflito inicial, beleza? Além disso, desse conflito inicial, você precisa trazer problemas, você precisa falar sobre causas, você precisa descrever cenários, você precisa ali é, descrever problemas que as pessoas estejam passando naquele exato momento. Então, o primeiro capítulo é de dessa visão geral da oportunidade, uma visão geral dos problemas, do cenário, você trazer ali um conflito inicial para que as pessoas avancem para os próximos passos, beleza? Capítulo 2 é quando você fala da solução geral. Aqui é você explicar para as pessoas como elas vão resolver os problemas que você apresentou no capítulo um. Então, capítulo um você fala sobre a oportunidade, descreve ali, fala sobre um conflito, descreve alguns problemas, e no capítulo 2 você explica como as pessoas vão resolver esses problemas seja, capítulo um fala sobre os problemas, capítulo 2 como as pessoas irão resolver isso. No capítulo 3 você vai falar sobre o passo um da solução, ou seja, aqui já começa a ser a solução detalhada. Você vai explicar a solução nos detalhes. Passo um você explica no capítulo 3. Capítulo 4 será o passo 2. Capítulo 5 se o seu se o que você vai explicar, se a sua solução ela tiver independente dos passos que ela tiver, você você vai aumentando os capítulos do livro. Ó, por exemplo, aqui como exemplo eu coloquei dois passos, porque eu utilizei como exemplo. Mas, sei lá, se a solução tem cinco, seis, sete passos, serão os próximos capítulos. No caso, capítulo 5 seria o passo 3, capítulo 6 seria o passo 4 e assim sucessivamente. Até o último capítulo, o capítulo final, que é o capítulo da celebração, que é o momento de você comemorar a chegada do leitor até o final do livro. Beleza? Então, recapitulando aqui a estrutura do nosso e-book, capítulo um você fala sobre uma grande oportunidade, e essa oportunidade você precisa trazer um conflito inicial, porque isso vai fazer as pessoas refletir sobre aquele conflito. E essa tomada de decisão de agir ou continuar no seu livro vai depender muito dessa força na reflexão, beleza? Capítulo 2 solução geral. Como você resolve os problemas, como você vai resolver os problemas apresentados. Aqui eu vou falar sobre a solução de maneira geral, ou seja, de maneira problema-solução, como as pessoas podem resolver aquilo. No capítulo 3 eu começo a detalhar os passos da solução apresentada no capítulo 2. Beleza? Então, capítulo 4 os passos das soluções, eu vou detalhando ali as soluções em cada capítulo, e no último capítulo eu celebro. Então, essa é a estrutura do nosso e-book. Show de bola? Deu para pegar aí, galera? Vamos falar sobre próximos passos? Próximos passos. Ó, se você quer a minha ajuda para escrever o seu livro do mais absoluto zero, para escrever o seu e-book do mais absoluto zero, ou mais do que isso, né? Se você quer sua ajuda para criar o seu funil com e-book do mais absoluto zero, eu preparei uma oportunidade muito especial para você, que é o nosso serviço premium de criação de um funil com e-book. Como é que vai funcionar esse serviço premium? Em 7 dias, eu irei criar o seu e-book, eu irei criar a página de vendas do seu e-book. Eu irei criar a copy para os posts no Instagram. Eu irei criar a copy para os e-mails de vendas. Eu irei criar copy para anúncios, ou seja, um funil de vendas completo do mais absoluto zero, criado para você em 7 dias.
um funil de vendas com e-book para você começar a atrair os melhores clientes do seu mercado, seja os clientes que são leitores. Lembrando, leitores sempre são melhores compradores. Leitores são clientes com alto potencial de continuar comprando outros produtos que você tenha. Sempre pense nisso. Beleza? Qual que é o investimento para ter acesso ao funil de vendas com e-book? O investimento é 2K ou 12 parcelas de R$ 200. 2K, pagamento à vista, 12 parcelas de R$ 200 para você receber o seu funil completo e do mais absoluto zero. Recapitulando, funil de vendas com e-book, o seu funil pronto em 7 dias. Você irá receber o seu e-book, você irá receber página de vendas, você irá receber copy para o Instagram, você irá receber copy para os e-mails e você irá receber a copy para os seus anúncios. Beleza? Combinado? Curtiram? Gostaram aí do conteúdo? Dá pra, dá pra desenrolar aí a criação do e-book? Eu apresentei todas as etapas, olha, todos os passos que você precisa ter em mente antes de criar o seu e-book. Ficou muito top, hein? Falei sobre o tema, falei sobre, dei aqui um segredo de como definir o seu tema da melhor maneira possível, né? Falei aqui sobre o melhor tipo de cliente que você pode ter para o seu negócio. Falei algo muito importante, né? Um erro que as pessoas sempre cometem, que é querer criar um livro muito completo, um livro muito técnico. E não é sobre isso, é sobre criar algo de despertar de consciência. E encerrei aqui com uma estrutura de e-book, né? Essa é uma das estruturas, existem outras, né? Então, para cada projeto, para cada modelo de negócio, para cada produto, ele pede ali uma estrutura diferente. Mas essa é a estrutura que você pode seguir para criar o seu livro. Combinado? Então é isso. Se você quer criar o seu livro, eu acho que esse material, esse espaço pode te ajudar a dar o start. Mas se você quer a minha ajuda para criar o seu livro do mais absoluto zero, então clica no botão abaixo. Se você estiver vendo pelo YouTube, clica na descrição do vídeo. Lá vai ter um link e você pode chamar a minha equipe para a gente conversar sobre os próximos passos. Combinado? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Fui.